Senhor Miyagi da Economia, José Cobori, foi no Irmãos Dias Podcast e falou que ele era fã da Operação Lava Jato, mas não era mais? Bora ver. José, falando algo que pode ser desconfortável. Você chegou a ser preso na época da Lava Jato? O que aconteceu, essa história? Ah, é verdade, né, cara? Tem essa história de que ele foi preso na Operação Lava Jato, mas eu estou sempre por fora porque eu nunca vi esse corte. Vamos ver se ele fala isso agora. Tudo que a gente ouve, e aí eu quero saber a sua... Na realidade, eu fui preso no ambiente da Lava Jato, eu costumo dizer, né? Porque o que é o ambiente da Lava Jato? Era um momento no país em que a opinião toda, pública toda, inclusive eu na época, né? Era favorável àquela operação que era liderada pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol. Corrupção. Em que, digamos assim, o devido processo legal não era seguido. Eles tinham, e depois, obviamente, com a Vaza Jato, ficou comprovado que tinha um projeto de poder por trás e tinha um objetivo político. Não é à toa que todo mundo virou político, né? E o Dallagnol se fudeu. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu digo e repito. Se naqueles anos nós tivéssemos a internet como a gente tem hoje, os eventos seriam completamente diferentes. Porque, basicamente, a crítica, né, contrária ao modus operandi da Operação Lava Jato na época devia ser quem? O Reinaldo Azevedo, só? Até porque caiu na malha, digamos, da Lava Jato vários outros políticos, né, inclusive o Fernando Henrique, em que na Lava Jato, né, ficou claro ali que eles tinham os políticos que eles queriam pegar e tinham os que eles queriam proteger. Então, ficou evidente que era um projeto político. Só que era um ambiente em que a opinião pública toda estava a favor. Né? Porque todo dia o Jornal Nacional, né? Eu, né? Na época era a favor. E como isso tinha uma dimensão nacional e foi muito apoiado pela Globo, você imagina, Exato. Hoje fazendo a reflexão, né, você imagina o que milhares de juízes e promotores e procuradores pelo Brasil também não ficaram tentados também a utilizar esse lawfare, né, esse momento da Lava Jato para atingir também seus interesses que não eram coletivos, eram interesses pessoais, né, de cada um. E na época eu era presidente de uma empresa, eu fui presidente de uma empresa que ela, na realidade, meu contato com essa empresa, ela ia ser adquirida pela CETIP, né? A CETIP na época tinha comprado uma empresa chamada GRV, de gravames, era a maior empresa no Brasil que fazia isso, que era do dono do Ibope, do Carlos Montenegro. E a CETIP comprou essa empresa, na época por 2 bilhões de reais. E uma outra empresa que era menor, tinha 7% no mercado, também ia ser adquirida pela CETIP. Então, ou seja, a CETIP ia comprar o mercado, ia comprar as duas empresas que fazia, que eram os registros de contrato de financiamento de automóveis. Então, quando você compra e vem no seu documento lá, esse carro é alienado fiduciariamente ao Itaú, era a empresa que lançava essa alienação fiduciária, que era o gravame, né? Fazia o registro. Caramba, eu já ouvi falar desse termo gravame, isso é coisa de uma empresa só, caralho? Registro eletrônico e fazia o gravame. E a CETIP, como um balcão de títulos privados, né? Tinha a Bovespa, que era de ações, e a CETIP era fortemente em renda fixa, né? Todos os títulos de renda fixa eram compensados ali e custodiados pela CETIP. E aí ela queria pegar esse mercado todo para ela também ter essa parte de transações financeiras com financiamento de automóveis que era interesse dos bancos. Na verdade, foi até uma pressão dos bancos para que a CETIP tivesse esse mercado com ela, né? E aí a CETIP tentou comprar essa empresa. E aí, na época, como eu era assessor de fusão e aquisições, a operação em si com a CETIP eu acompanhei, mas eu não assessorei com a minha empresa, eu até indiquei uma empresa aqui de São Paulo para assessorar. E depois que eu já tinha aberto a minha boutique, a gente continua dando suporte para essa empresa e assessoria. Ela tentou ser adquirida depois por outras empresas. A CETIP, na época, não fechou o negócio, porque com essa compra da GRV, na época da eleição do José Serra, tinha saído na imprensa um escândalo que uma parte da operação, que não ficou comprovado, mas saiu um escândalo que teria sido para financiar a campanha do José Serra e tal. Então a CETIP, acho que até na estratégia de proteção da imagem, ela resolveu não comprar outra empresa, né? Porque essas empresas, obviamente, tinham contratos com os Detrans. E os Detrans, na época, eram conhecidos órgãos que tinham muita corrupção, né? E aí, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já ouvi muita história de que, tipo assim, geralmente em eleição de estado, tipo assim, a maior disputa interna dos estados é pra quem vai comandar Detran. Eu já escutei isso. Você já ouviu esse tipo de papo? Porque, tipo, o Detran rola muita grana, rola muita, né, muito esquema. Tô comprando, não aconteceu. Cara, quando eu tirei minha habilitação, pra vocês terem ideia, gente, quando eu tirei minha habilitação, era assim, ó, literalmente na fila, assim, ó. Quem vai fazer a prova e quem não vai fazer. Quem não ia fazer era quem ia pagar pra passar. Era claramente isso. Posso provar? Não, né? Não tinha... não tem como provar. Mas vi com esses olhinhos aqui que a terra há de levar. Não deu nada, e depois continuei assessorando. Outras empresas de fora tentaram comprar essa empresa, não deu nada. E aí essa empresa pediu para que eu fizesse uma auditoria nela.
E eu acabei fazendo auditoria em 2013, entreguei a auditoria entre 2013 e 2014, dei todas as recomendações, né, de praxe, que é governança corporativa, compliance, código de ética, código de conduta, profissionalizar o corpo executivo da empresa, dei todas as recomendações. Aí, como assessor ainda, a empresa pediu para que eu coordenasse isso, porque eles não conheciam nada, né? Então, eu fiz a governança, assessorei eles para fazer a governança, a gente contratou o BMA aqui em São Paulo, que é o escritório que assessora o Jorge Paulo Lema, né? Fez todas as aquisições da Ambev, né? Do grupo Ambev, do 3G Capital. O homem é pica, mano. Depois eu consultei o Pierre Neto, porque como eles era uma empresa politicamente exposta, né? Tinha contratos com o Detran. Na parte criminal eu consultei o Pierre Neto, o Pierre Neto pediu para que eu procurasse um escritório em Brasília. Eu procurei esse escritório em Brasília. O BMA fez a governança. Eu fui aqui na Michael Page, que é a maior empresa de contratação de executivos do mundo, né? Para fazer a contratação dos executivos dele. E aí, nessa fase, o acionista da empresa começou a me pressionar para que eu fosse o presidente. Não, como a gente quer que você seja o presidente. Teve várias... eu neguei, assim, umas 3 vezes, mas a pressão foi tão grande, assim, de não precisa ir na empresa, eu sei que você tem seus negócios. Porque eu tinha minha boutique de M&A, né? Tinha uma empresa de investimento, tinha 2 startups aqui em São Paulo. E eu era professor do IBMEC, né? Dava aula de finanças no IBMEC. E eu não tinha muito tempo. E aí ele falou, O homem era pica, pô. a gente só quer que você seja o presidente, obviamente você coordene, você contrate todos os executivos, toda a diretoria. Você não precisa bater ponto, não precisa ficar vindo na empresa, né? Você pode continuar tocando seus negócios, mas a gente quer que o direcionamento seja seu. E aí, diante disso, eu aceitei. Né? Aceitei ser presidente da empresa e virei presidente da empresa em 2015, janeiro de 2015. Foi justamente quando estava trocando todos os governos de todos os estados, trocando as eleições presidenciais, inclusive. E aí tinha trocado o governo. E eu assumi. E, obviamente, como eu tinha feito a auditoria, eu sabia o que tinha errado na empresa, ou pelo menos tinha suspeita que era errado. Eu fiz, já com orientação dos advogados que eu tinha contratado. Eu assumi depois do ano novo, né? Dia 3 de janeiro. No dia 10 de janeiro, eu notifiquei um contrato de SCP, que é um contrato em sociedade de contas de participação, que eles recebiam R$1 milhão e não tinham uma contraprestação de serviço. Então, para mim, ali, claramente, era uma coisa irregular. Eu notifiquei que eu ia cancelar o contrato unilateralmente com 10 dias e no dia 20 de janeiro eu cancelei. No momento seguinte, eu procurei o governo do estado, isso foi no estado do Mato Grosso, procurei o governo do estado e falei que eu queria devolver o dinheiro para o estado, né? Porque qual que era a lógica? Quando eles ganharam a concessão pública, era 90 da empresa e 10 do estado. Uhum. Já me parecia estranho, porque geralmente é no máximo 50-50, né? Eu executo todo o serviço pela concessão, eu te dou metade, eu fico com a metade para remunerar a empresa. E ali me pareceu, nesse contrato de SCP, matemática básica, quando eu fiz a conta, falei, bom, na realidade era 50-50, só que na concessão saiu 90-10, né? Os outros 40, que seria do estado, tá indo para esse contrato. Então, como eu cortei esses caras, falei, vou devolver isso pro estado. Procurei o presidente do Detran na época, que tinha sido recém-nomeado pelo governador, combinei com ele, fizemos um termo aditivo, devolvi, fiz um termo aditivo, ficou 50-50, devolvi pro estado. E eu tinha você pode perguntar mais, a empresa perdeu o faturamento, a empresa perdeu 80% do faturamento quando eu comecei a fazer todas essas regularizações, né? A gente perdeu o contrato em vários estados, que eu recebia algum tipo de pressão para encontrar com político, eu nunca fui, coincidentemente os contratos caíram, né? E o do estado do Mato Grosso eu tinha uma vantagem que eu conhecia o primo do governador que virou chefe da Casa Civil, que tinha sido meu advogado, inclusive, né? Meu pai faleceu, ele que fez meu inventário, quando eu me separei, ele que ganhou a guarda dos meus filhos toda para mim, então era um profissional e amigo conhecido. E aí ele foi, nesse governo recém-possado, ele foi nomeado chefe da Casa Civil, foi ele que eu procurei. Aí ele me indicou o presidente do Detran e foi eu que fiz tudo isso. Então, foi possível no estado do Mato Grosso fazer isso. Mas os outros estados todos eu perdi. E aí a indagação lógica, mas você perdeu todo o faturamento da empresa, como que o acionista te olha, deixou, né? você fazer isso? É porque eu tinha um acordo com ele que eu tinha carta branca para fazer tudo que eu achasse que devia ser feito. E, obviamente, para a empresa continuar sobrevivendo, eu ia passar a fazer negócios com a iniciativa privada e não mais com os Detrans, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei esse mesmo software de contrato de financiamento de automóveis e criei um software para fazer o registro eletrônico de financiamento de imóveis, que era um mercado bilionário, até hoje, tá? E aí a minha equipe de desenvolvimento lá, do diretor de tecnologia que eu tinha trocado na empresa, construiu esse software, né? Aí eu fiz uma apresentação para a Caixa, para o vice-presidente da Caixa, o software funcionando assim, essas escrituras que quando você compra imóvel leva 1 mês, 2 meses na época,
A gente fez em 30 segundos com certificação digital. Caramba. O velho é pica, pô. E a Caixa tinha 70% do mercado. Mais de 70% do mercado. Então a Caixa era... O mercado era tudo, né? Se ganhasse a Caixa, você Sim. tinha quase... Então eu fiz a apresentação para a Caixa se interessou demais, porque aquilo agiliza o processo e eles perdem menos negócio. Que tem muita gente que, quando vê essa burocracia ou tá no meio, acaba desistindo, ou no meio do caminho ele começa a achar a taxa de juros mais alta, o cara perde emprego. Então ele tem todo um processo que quanto mais ágil, Claro. qualquer Melhor, negócio, melhor, né? E aí eles ficaram loucos, falaram, nossa, se você conseguir isso, só que você tem que convencer os cartórios, né? Porque para a Caixa, como é ele que está financiando, para eles o contrato com certificação digital, para eles faz o papel da escritura. Mas como a lei brasileira exige que tenha uma escritura, ele falou, você tem que convencer os cartórios, né, de aceitar esse contrato como escritura e dar a chancela deles. Os cartórios sempre tiveram um lobby muito grande, né, no Brasil para que eles não percam o poder de que eles têm de ganhar dinheiro fácil, né? Só Claro. Porra, cartório no Brasil. Ou já conheci uma vez eu acho até que eles perderam a concessão por algum motivo. Ela era herdeira dos cartórios. Mano, dinheiro, mano. limbando, tirando cópia e assinando. E aí a gente procurou aqui, foi até aqui em São Paulo, a Associação dos Cartórios do Estado de São Paulo, e a gente convenceu eles, porque esse processo deles estava, nem sei como está hoje, mas na época estava ali no estágio final no STF, para a justiça decidir se é obrigatório fazer escritura ou não, né? E aí, obviamente, tinha todo um lobby da outra parte da sociedade, inclusive do próprio governo, da Caixa, para que isso acabasse. E o cartório já meio que de antemão falando, não, essa briga não vai ser eterna, uma hora a gente vai perder, e a gente conseguiu fazer um acordo de que o cartório só desse a chancela e ganhasse uma parte do que a Caixa ia cobrar para fazer isso. E o negócio estava indo bem. Aí eu fui procurado na época pelo Eduardo Guardia. O Eduardo Guardia era o vice-presidente da Bovespa. Uhum. Depois ele virou ministro da Fazenda do Temer, né? E, infelizmente faleceu muito novo, né? Faleceu há uns 2 anos atrás. E aí o Guardia até me ligou, e eu até assustei, meu telefone ficava com a secretária, né? Eduardo Guardia quer te falar. A minha secretária não sabia quem era, mas eu era do mercado, né? Financeiro. Eu falei, não, é o vice-presidente da Bovespa, pode ir. Ele estava em Brasília, a sede da empresa era em Brasília, ele foi até mim, a gente fez um acordo lá, ele queria participar. Pra gente era interessante, né? Quem não quer ter a chancela da Bovespa, né? Claro. E aí a gente fez até algumas reuniões aqui em São Paulo, assinamos um MOU, né, que é um memorando de entendimentos, e o negócio ia bem, né? E aí, tipo assim, cara, isso aqui vai compensar em 10 vezes o que eu perdi com o setor público, né? Então era uma coisa que estava caminhando conforme o meu planejamento. Só que aí O homem tava esquematizando um Kamehameha poderoso, hein? veio a Bovespa, começou a conversar com a CETIP para fazer a fusão que virou a B3, né? Que é Aí o chat falando aí, ó, tabelionato dá muito dinheiro, mais uns segmentos mais que outros. Cartório de notas dá dinheiro. Caraca. Choco, sabia que o titular do cartório não se submete ao teto de salário do STF? Se o cara faturar 500 mil no mês, leva tudo. Tem família cuidando de tabelião com 80 anos para não perder a boquinha. Acredito, pô. Como é que funciona a licitação de um cartório, hein? a bolsa. E aí nessa negociação a CETIP a Bovespa suspendeu todos os projetos, né? E o negócio ficou parado. E o dono da empresa ficou me pressionando. Não, atende aí, almoça com o senador fulano de tal, o deputado fulano de tal quer te conhecer e tal. E obviamente, não sou ingênuo, foi um senador e um deputado quer comigo, né? Óbvio que eu sei o que ele quer, né? Quer propor alguma coisa não muito correta. E eu nunca atendi, né? E aí esse dono da empresa ficava me pressionando para atender. Aí eu entrei em janeiro de 2015 e saí em meados de 2016, junho de 2016. Aí em junho de 2016 já estava meio de saco cheio dessa pressão e eu falei pra minha esposa, cara, eu vou sair da empresa, né? Até porque ganhava bem, obviamente, como presidente da empresa, mas não era, minha sobrevivência não vinha dali, né? Eu tinha empresa e tal, tanto que todo o meu salário, tudo que entrava na minha conta, que depois me ajudou, que entrava dessa empresa, eu investia. Tá. E aí eu saí. Eu falei, ó, faz o seguinte, você quer fazer o que você quer fazer, a empresa é sua, né? Você pode fazer a hora que você quiser. Só que enquanto eu for o presidente, você não vai fazer, porque quem manda na empresa sou eu. Claro. Tem um jeito de você fazer isso. É só você me demitir. E aí, no momento seguinte, o senhor já tava meio puto. Faz o seguinte, não precisa me demitir não, tô saindo da empresa. Aí eu saí da empresa, em junho de 2016. Em 2018, o Ministério Público fez uma operação, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, né? Daquele GAECO, Grupo Especializado contra o Crime Organizado, fez uma operação porque o governador ficou até 2014, ele foi preso e fez uma delação. Tá. Então ele entregou tudo de irregularidade que ele tinha feito no governo dele, né?
E uma das irregularidades estava nesse contrato, que na realidade eu regularizei quando eu entrei em 2015, então eu não tinha nada com isso. E aí saiu a primeira fase da operação, aquele espetáculo todo, eles tinham pedido busca e apreensão e prisão de 57 pessoas, né? E quando saiu esse negócio, começou a sair meu nome na imprensa lá no estado do Mato Grosso, né? Aí meu advogado trouxe a papelada do processo para mim e eu vi, eles quebraram o sigilo bancário de 59 pessoas. E pediram busca e apreensão só de 57. E eu, as duas únicas pessoas que não tinham pedido era eu e o advogado que eu tinha contratado na época, porque, para espanto de vocês, essa empresa que eu cortei, que ganhava R$1 milhão de propina por mês, eles entraram na justiça pedindo de volta. Nossa. E ganharam. Caramba. Nas duas instâncias no estado do Mato Grosso eles ganharam. Na primeira instância, no Tribunal de Justiça eles ganharam. Eles bloquearam a conta da empresa, né? Por esses valores que eles estavam pedindo. E eu só derrubei esse processo quando chegou em Brasília, no STJ. Nossa. Aí esse advogado que eu contratei também estava na quebra de sigilo. Então eles tinham deixado nós dois de fora. Aí meu advogado trouxe o processo, eu olhei e falei, bom, cara, qualquer curso de detetive pela internet, o cara vai saber o que está acontecendo, né? Eu falei, eles já sabem, né? Se eu fiquei dois de fora, porque é óbvio. Falei, pô, o cara entrou lá, acabou com a propina, devolveu o dinheiro pro Estado, né? Processou, está sendo processado pelos caras que ganhavam propina. Quer dizer, tipo, esse cara... Não tem nada a ver. Na verdade, ele é o herói da história, né? Vamos pegar os bandidos. Mas aí meu nome ficava saindo na imprensa lá muito, constantemente, né? E aí eu achei estranho isso. Aí minha primeira reação foi, na época eu aparecia muito na Globo, né? Eu era professor do IBMEC, a Globo me procurava muito para dar entrevista. O repórter até falava isso, que quando você explica pra gente, a gente entende, né? Tal. E eles gostavam muito. Eu dava entrevista toda semana na Globo. Aí eu falei, pô, como eu tenho uma posição nacional e negócio lá do Estado, os caras, a empresa deve falar, vamos pegar esse cara aqui e vamos malhar, né? E aí mandei meu advogado no Estado. Falei, você vai lá no Ministério Público e fala que eu quero, meu nome tá saindo na imprensa, não sei o que está acontecendo, eu quero ir no Ministério Público prestar esclarecimentos, né? Até porque meu nome saiu na quebra de sigilo bancário e tal, eu quero prestar esclarecimento. Meu advogado foi, e aí o Ministério Público falou assim, não, a gente não quer ouvir ele não, a gente quer, só se ele tiver alguma coisa importante para nos dizer, né? E aí meu advogado voltou, ele era muito experiente, né? Ele falou, ó, eles falaram isso, mas eu vou traduzir para você, eles querem que você faça uma delação. Aí esse meu amigo depois até virou presidente da OAB do DF, né? Eu falei, pô, Delinho, não... O princípio da delação é você assume um crime e entrega os seus comparsas. Eu não cometi nenhum, então deixa pra lá, né? Aí passou mais uma semana e a imprensa só falando meu nome. Aí mandei ele de novo lá, ele foi, e o Ministério falou, não, a gente não quer escutar ele não. Só no final do processo tal, se a gente escutar. Aí meu advogado voltou e falou assim, como eles falaram isso, me contou, e falou assim, tem alguma coisa estranha, né? Você foi presidente da empresa. Nem que fosse por curiosidade, esses caras tinham que te escutar. Sim. Por que eles não querem te escutar? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo isso que a gente ia fazer esclarecimento, vamos colocar no papel, fazer uma petição e protocolizar lá no Ministério Público. Foi o que a gente fez. Peguei a quebra de sigilo bancário, desde a época que eu comecei a assessorar, né, no processo de fusões e aquisições, até a época que eu fui presidente da empresa, todos os pagamentos que entrou, quando era a consultoria, todos os laudos que a gente gerou, tinha mais de 1.200 páginas de laudo que a gente gerou para a empresa, né, ali comprovando que não era, tinha uma contraprestação de serviço, né. Quando eu fui presidente, todo o dinheiro que entrou na minha conta, como eu usava, ele ia para um investimento, então o dia que entrou, no dia seguinte a TED, era até no fundo da XP que eu investia, uma TED lá para o fundo da XP, o extrato do dinheiro lá no fundo da XP, a declaração do meu imposto de renda que o dinheiro estava no fundo de investimento, então tinha todo o follow the money, né? Siga o dinheiro. Entregamos lá e meu advogado falou, ó, a gente não tem mais nada que a gente possa fazer. Aí em maio de 2018, essa primeira fase foi em fevereiro, em maio de 2018 saiu a segunda fase dessa operação. E aí, no dia 9 de maio, a polícia lá, a polícia, o Ministério Público, aquele espetáculo de manhã cedo lá na frente da minha casa, eu morava em Brasília, tocou a campainha, eu atendi, a gente tem um mandato aqui contra você, eu fui lá, tal, atender, o meu advogado já tinha me orientado, falou, você foi presidente da empresa, risco de uma busca e apreensão sempre vai existir, né? E aí o cara falou, tem um mandado de busca e apreensão, tudo bem, né? Talvez foi constrangedor, você toma um susto, mas depois lembrei e falei, tudo bem, né? Até não tô devendo nada. Entraram em casa, aí aquela vasculharam, né? Minha casa tinha 2 andares, tiraram minha família toda de cima, meus filhos, minha esposa, e põe num canto, toma o celular de todo mundo, comecei a virar a casa, né? Os advogados já estavam lá em casa, que eu tinha chamado, ele falou assim, ó, não precisa dar senha de nada. Cara, eu dei a senha de tudo, meu celular, meu notebook, pode entrar. Quem não deve, não tem. Não tem, exato, E aí fizeram tudo, toda a busca e apreensão, passou um tempo aí, o promotor me chamou no fundo de casa, tirou outro papel e falou assim, ó, a gente tem um mandado de prisão contra você. Aí eu olhei, meu advogado olhou, falou assim, muito estranho, né? E era prisão preventiva, né? Ou seja, prisão preventiva, você pode ficar 2 anos preso se quiser, né?
Aí o advogado falou, não, tem alguma coisa estranha, nós vamos resolver isso aqui, né? Não se preocupa. E eu com aquela imagem, falei assim, você deve me prender, pegar meu depoimento e no outro dia eu tô solto, né? Aquela imagem. Só que pô, eu fui preso em Brasília, me enfiaram num avião, me levaram até Cuiabá, né? Fui preso, me levaram para Cuiabá. O meu depoimento, depois que eu dei, até o delegado ficou constrangido, né? Porque era uma coisa meio ridícula, assim. Quando eu li o processo, minha esposa mandou, minha esposa me conhece bem, né? Sabe que eu sou um cara muito analítico, assim, metódico. Falou para advogado, o processo tem que chegar na mão dele, ele tem que saber por que ele tá lá, né? Sim, Aprenderam, né? Por que ele foi preso, tudo. Aí, esse advogado conseguiu levar o processo, eu consegui ler o processo inteiro, né? Aí eu vi ali, aí eu descobri que era uma delação do dono da empresa que eu fui presidente. Ele tinha feito uma delação, a mesma pressão que eles fizeram em mim, fazer a delação, deve ter feito nele. Sim. Como ele não tinha nada para entregar, porque o ex-governador já tinha entregue, Aham. ele inventou uma história nova. Claro, Então, né? até 2014, o governador do estado tinha sido preso e tinha entregue. Sim. E o princípio da delação é assim, se você não falar coisa nova pra gente, não adianta nada. E aí, Sim. o que ele fez? Ele inventou uma história que eu estaria passando o meu salário pro governador atual, que entrou na época, em 2015. Que arrombado. Pô, mas isso era fácil de provar, né? Era fácil de provar. Ele inventou essa história. E aí os caras, aí com o objetivo político de querendo derrubar o governador atual, Exato. eles pegaram e compraram essa história. Não sei nem se eles compraram ou se eles que venderam a história, né? E aí eles pegaram e fizeram essa prisão. Aí no meu depoimento foi fácil desconstruir, né? Porque eu peguei lá, tinha delação do cara e o delegado e os promotores, na realidade, perguntou, ó, o cara falou isso, né? E você tem que contrapor. Então eram umas coisas ridículas, né? Na delação do cara falava. Tipo, eu contratei o Cobori para acabar com a propina. Aí o delegado falava assim, o que você tem a falar? Eu falei, uma empresa é dele. Sim. Ele precisa me contratar para acabar uma coisa que é da empresa dele. Não faz sentido, né? Sim. E aí eu vi que no depoimento, na delação dele, ele admite que depois que eu saí, ele voltou a pagar. Porra. Ele queria acabar, mas voltou a pagar. Aí eu falei assim, engraçado, né, pro delegado, assim, ele me contratou porque ele queria acabar. Não faz sentido porque a empresa é dele, não precisa contratar ninguém, ele pode acabar. Aí eu saio, eu entro na empresa e acabo. Tem um termo aditivo aqui que eu não só acabei, como eu devolvi pro Estado. Eu nem era obrigado a devolver pro Sim. Estado. Legalmente, ganhei uma concessão. Podia ser imoral, mas não era ilegal. Mas Sim. eu, mesmo assim, fui lá e devolvi pro Estado. Aí eu saio da empresa, o cara volta a pagar. Ele mesmo se quebrou. Aí ele faz uma delação, eu tô preso e ele tá solto. Meu Aí. Deus. Então, assim, tinha todas as coisas que ele falou na delação, eu fui desconstruindo, que era ridículo. E no final foi exatamente isso aí. Aí eu vi que a delação dele tinha sido do dia 27 de março. E eu tinha entregue toda essa documentação do Siga o Dinheiro, Follow the Money, no dia 15 de março. Ah, Aí eu chamei o delegado e falei assim, ó, o delegado falou, acaba o depoimento, fiquei 7 horas fazendo depoimento. Acabou, ele falou assim, tem alguma coisa que você gostaria de ir? Eu falei, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, tem uma petição, eu tô vendo aqui, a delação dele é do dia 27. Tem uma petição minha aqui do dia 15. 12 dias antes da delação dele, vocês já sabiam que era mentira. olha isso. Ele tá falando que eu passei o meu dinheiro todo pro governador, ele tem que provar. O princípio da delação você fala e a polícia tem que achar a prova. Sim. Vocês já tinham a prova que era mentira, porque tem todo o dinheiro, todo que entrou na minha conta, pra onde que foi e onde que tá. Uhum. Né, com todos os comprovantes. Por que vocês não usaram isso, né? Que eu vi que nem no processo estava essa minha petição. Eu falei, onde que tá essa petição? Ela tá aqui, foi provocada no dia 15 de março. Nosso delegado ficou sem graça. Eu falei, o segundo, o motivo que eu fui preso. O motivo que eu fui preso era ridículo. Tinha, assim, tentativa de obstrução de justiça. Porque o Código de Processo Penal, ele é muito rigoroso de prender você sem você ser culpado, né? Você ser julgado culpado. Tanto que na época tinha discussão de se você pode ser Prisão. preso antes da última instância, né? Exato. Você pode ser condenado na primeira, na segunda, e você só pode ser preso depois do trânsito em julgado na terceira instância. Você imagina qual que é a exceção de você prender uma pessoa sem ela ter sequer sido acusada, né? Que foi o Sim. meu caso. Eu não tinha nenhuma acusação. Falaram, me prenderam. Então o Código de Processo Penal prevê algumas coisas. Uma delas é tentativa de obstrução de justiça. É provar que você está ameaçando testemunha, né? Que você está destruindo documento, esse Sim. tipo de coisa. Aí eles usaram tentativa de obstrução de justiça. Eles pegaram na primeira fase da operação, em que eu não estava, nem eu, nem esse advogado, eles fizeram a busca e apreensão na empresa, em todas essas pessoas, né? E nessa busca e apreensão na empresa, a empresa começou a trocar mensagem com os advogados da empresa. Lembra-se, eu fui presidente da empresa até junho de 2016, isso foi em 2018. Uhum. Mas não era uma mensagem escabrosa, era tipo assim, a advogada, a diretora da empresa, mandando o WhatsApp para o escritório de advocacia pedindo documentos. Ó, manda os documentos aí eu lembro, de viagem e hospedagem do fulano de tal, que não era eu, era o cara que tinha sido gestor antes de mim. Então ali ficava claro que quando a empresa sofreu a busca e apreensão, ela estava querendo achar documento para jogar a culpa no cara que foi gestor até 2014. Sim.
Aí a advogada responde assim, não, tem as caixas que a gente tem aqui são essas. Aí tá a foto no WhatsApp, aquelas caixas de documento, 2 caixas. Né? Estou interessado, chat, na história. Aí a diretora falou assim, não, mas tem mais, são 4 caixas que foi enviada. Ela falou, não, só tem essas 2 caixas. Aí a diretora, não procura aí, tem mais. Aí a advogada da empresa fala assim, eu acho que na época do Dr. Cobori ele mandou para outro escritório de advocacia. Mesmo que isso fosse verdade, o que tem de errado? O Sim. presidente da empresa pegar para um advogado, para o escritório e falar, manda para o outro escritório. Não tem nada de errado se fosse verdade. Eles pegaram esse trecho e pegaram que o Dr. Cobori mandou para um outro escritório de advocacia e usaram esse trecho para dizer que eu estava destruindo os documentos. Nossa. Só que quando você segue a mensagem, eles pegaram só um trecho. Quando você segue a mensagem, a advogada, na mesma mensagem, acha os documentos. Putz. Elas continuam conversando, aí no final ela fala assim, não, as outras 2 caixas estavam aqui na sala do doutor fulano. Na outra sala do outro advogado do mesmo escritório. Ele manda a foto. Ou seja, as quatro caixas que ela falou, tá lá. Sim. Só que eles pegaram só o primeiro trecho que eles falam que eu tinha enviado para me prender. Aí eu achei um absurdo, falei pro delegado. E o delegado era até um descendente japonês, né? E aí ele, durante o depoimento todo, assim, super constrangido, eu senti que fazia parte de meio que um esquema. teatro, porque eu sempre fui muito bom de ler as pessoas, sabe? Eu sempre fui um cara muito bom em negociar, né? Inclusive nesse mundo das fusões e aquisições, eu sempre fui bom para fazer negócio, como executivo da Xerox. Eu fui executivo da Xerox do Brasil por 13 anos, né? Caraca, o homem tem credencial, chat. Então, os meus prêmios ali sempre foram, assim, os melhores resultados do Brasil, o melhor vendedor do Brasil. Eu sempre fui, desde criança, eu trabalho desde 10 anos, desenvolvi um feeling, assim, para ler, né? Expressão corporal. Uma habilidade, né? Uma habilidade de ler o que as pessoas estão sentindo e estão pensando, né? E durante todo o depoimento eu sentia que esse delegado estava incomodado com a situação. E eu sentia que ele me ajudava no seguinte sentido, que depoimento com ele passava para escrevente. Então tudo que eu falava, ele passava para escrevente registrar. E eu sentia que ele colocava num linguajar policial mais preciso para me ajudar, entendeu? Uhum. Eu falava normal, como eu estou conversando com você, mas quando ele pedia para ela transcrever, ele usava um linguajar técnico melhor. Tá. E eu notava que aquilo ele estava fazendo para me ajudar. E eu notava também que ele estava constrangido em estar fazendo aquele papel ali comigo. Né? Tanto que tudo que eu questionava, ele falava, tem razão, é verdade, né? Não faz sentido. Ele sempre concordava. E no final, depois de tudo, eu falei, vou ser solto, né? Não é possível, com um depoimento desse, tal, com todas essas incoerências aqui no processo. Aí o nome dele era Marçal. Ele falou assim, Cobori, você fica tranquilo, você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado na época, primeiro que ele era descendente também, e eu falei, por mais que eu saia dessa, o que vocês estão fazendo, você faz. E eu falei pra ele, você como Nihonjin, que é descendente japonês, né? Você como Nihonjin, você sabe o valor que tem o nome da pessoa. Oh. Vocês simplesmente acabaram com o meu nome quando vocês fizeram isso. E depois você se reerguer, por mais que você prove, né? Claro. Aí, na hora eu até falei, comecei a chorar, né? Aí ele me abraçou, me levou pra fora e tal. Cara, eu saí, isso foi no segundo dia que eu tava preso. Eu saí e falei assim, pô, me soltar, não é possível, né? Cara, eu fiquei 80 dias preso. 80? Caralho, bicho. Cara, isso aqui, cara, é uma lição. Olha só. Pra além da história, você tá vendo, né? Ele falou assim, pô, os caras fizeram busca e apreensão dos meus equipamentos eletrônicos, eu dei a senha de tudo. É por isso que tem aquela velha massa. Irmão, você não ajude. Não ajude, cara, porque você pode estar certo. Que adianta de alguma coisa? Nada, mano. Não adianta porra nenhuma. Dias. Caramba. E todo dia chegava recadinho de, se não delatar, não vai Aí, sair ó. daí. Se não Aquela delatar, pressão, né? Se não Mas delatar, você chegou a processar o Estado, José, por tudo que aconteceu? não, eu vou processar. Porque eu creio que é uma causa ganha, né? Danos morais, imagem, por tudo que... Mas Tinha ganha muitas quanto? provas claríssimas que mostravam que Sim, você era sim. inocente. E tanto que depois Eles se basearam numa delação de uma pessoa que se contradisse o tempo todo ali. Sim. Sim, e outra, o cara faz uma delação, assume que participou de um desvio de 30 milhões de reais, faz um acordo com a justiça e devolver 5 em 10 anos. Exatamente. Agora, Mas José, É tudo errado, né? Fora isso, né, cara? Porque, como era uma parada política, o interesse dos caras ali, seja desde o juiz, a policial, falar assim, ó, fomos nós que desenrolamos isso, daqui a pouco os caras viram candidato político e vão pro Estado ganhar dinheiro. Cara, que doideira, mano. Tudo isso pra prender o Lula, caralho, esse cara tava meio puto mesmo. E é tal história. E beleza, e processo do Estado,
Vai ganhar quando morrer, se ganhar, e vai ganhar uma mixaria. Porque no Brasil só quem ganha dinheiro mesmo do Estado é juiz. Não é verdade? Juiz, aí qualquer coisinha eles metem a faca. O resto, não. A justiça diz que você não pode enriquecer com a justiça. É umas viagens mesmo. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijo e tchau, obrigado.